Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia em sua versão gravada. E hoje o assunto continua sendo pesquisas. Ontem aqui nós prognosticamos que o Datafolha iria desmascarar pesquisas fajutas e praticamente tudo correu como esperado, inclusive na questão da avaliação de que o Lula acabaria tendo uma melhora no cenário dele nessa pesquisa Datafolha. Mas o principal efeito da pesquisa Datafolha nem é mostrar a corrida eleitoral como ela está estabilizada com Lula disparado na frente de Bolsonaro. Na verdade, o que essa pesquisa Datafolha, essa super pesquisa Datafolha, com 6.000 entrevistas, em média quase o triplo do que todos os institutos fazem, uma base amostral gigantesca, essa pesquisa, ela vem mostrar uma realidade que a sociedade não pode ignorar e muito menos a Justiça Eleitoral. Não é? Porque a pesquisa deixa claro, a pesquisa Datafolha divulgada ontem, não é? Dia 15 de setembro de 2022, quinta-feira, ela revela que tem pesquisa fajuta na praça, e não são poucas. Não é? O caso mais escandaloso, evidentemente, é o caso do Instituto de Pesquisas Paraná, que há algum tempo já se sabe, mas agora esse assunto estourou por conta dos números dessa pesquisa Paraná, que são muito diferentes de todos os outros institutos. Agora ficou claro que algo está errado e vem à tona o episódio da contratação do Instituto Paraná pelo governo Bolsonaro. E fotos do dono do Instituto de Pesquisas Paraná ao lado do Bolsonaro, fechando um contrato milionário de R$1 milhão e pouco de reais, R$1,5 milhão, se não me engano. E o IPEC já tinha começado a mostrar que essas pesquisas estão furadas, a grande maioria, praticamente, hoje o que se pode dizer é que só temos nós temos dois institutos de um lado e todos os outros institutos do outro. Coincidentemente, os dois institutos que estão do mesmo lado são os dois institutos mais tradicionais, inclusive os institutos que a Rede Globo, por exemplo, só transmite no Jornal Nacional e só encomenda pesquisas ao IPEC e ao Datafolha. Todos os outros institutos são desconsiderados. Apesar disso, havia uma expectativa muito grande ao Instituto Quest, não é? Porque a pesquisa Quest vinha se mostrando uma pesquisa mais aprofundada e ela estava no grupo do Datafolha e do IPEC, que dava uma situação muito diferente para o Lula do que nas outras pesquisas, cuja maioria, inclusive a maioria esmagadora, é feita por telefone. Tem alguns poucos institutos, além na verdade, só o Instituto Quest, o Datafolha e o IPEC, que fazem as pesquisas com essa metodologia reiteradamente. O Paraná chegou até a alegar que fez pesquisa presencial, que pouco mudou, não é? E pouco mudou na prática do Paraná Pesquisas de dar sempre melhores resultados para o Bolsonaro. É sistematicamente, não importa o que aconteça com Lula, com os outros candidatos, mas principalmente com Lula em outras pesquisas. Não é a primeira vez que o Lula dispara em outras pesquisas e na pesquisa Paraná ele tem esse problema aí
de tá sempre caindo e Bolsonaro sempre subindo. Há vários outros institutos que fazem pesquisa por telefone, praticamente todas, né? E com isso, o Datafolha, ele coloca em dúvida pela primeira vez o Instituto Quest, porque eu conversei semana passada com o Felipe Nunes, o diretor do Instituto Quest, e ele me disse o seguinte: olha, o importante não são os números frios, mas o importante é o movimento de subida, de descida. E, na verdade, a direção para onde vão as pesquisas. E, pela primeira vez, uma pesquisa presencial, como é a pesquisa Quest, ela apresenta um resultado totalmente divergente das pesquisas Datafolha e IPEC. Tanto no Datafolha quanto no IPEC, o Bolsonaro está perdendo terreno e o Lula continua naquele patamar alto dele, que pode ser, inclusive, essa situação do Lula na pesquisa Datafolha pode, na verdade, sinaliza uma melhora. Porque, por exemplo, o Lula disparou entre os evangélicos, disparou não, ele ganhou 4 pontos fora da margem de erro na pesquisa Datafolha, e o Bolsonaro caiu 7 pontos entre os evangélicos, né? Então, realmente, essa situação dessa pesquisa Datafolha que acaba de sair, a situação que cria é de suspeição de alguém, de algum dos lados. Vamos dizer, IPEC e Datafolha estão num barco e Quest e todo aquele monte de pesquisas de bancos iguais à pesquisa Quest, né, porque são todas pesquisas feitas para bancos, estão do outro, né? E algumas pesquisas que ninguém sabe de onde saiu, existe uma tal de pesquisa GERP também, que assim como o Paraná Pesquisas, está na mira do Ministério Público. O Ministério Público abriu uma investigação sobre pesquisas autofinanciadas, como a pesquisa Paraná e outros institutos, tem o IPESP. O IPESP ele faz para XP Investimentos, faz para alguns bancos, né? A pesquisa Paraná é daquelas autofinanciadas. Por quê? A pesquisa autofinanciada, ela deixa a impressão de que ela foi feita por baixo dos panos. Então, como quem comanda a pesquisa não quer mostrar a cara, então o Instituto de Pesquisa diz que ele mesmo que financiou aquela pesquisa, e essas pesquisas são caras. Matérias aí na imprensa mostram que, em média, uma pesquisa de um bom instituto custa em torno de R$200 mil, cada sondagem, né? Não é para qualquer um. Mas o grande assunto deste momento é o que aconteceu com o Instituto IPEC. Eu já havia explicado aqui o seguinte: a exceção de Datafolha, Instituto Paraná e Instituto IPEC, praticamente todas as outras pesquisas elas são feitas para bancos, para instituições financeiras, né? Tem a pesquisa IPEC, tem a pesquisa Quest, tem a pesquisa do BTG Pactual, tem a pesquisa Modal Mais, tem a pesquisa do Instituto FSB, tem várias pesquisas, tem a pesquisa IPESP, né, que é feita para XP Investimento. Todas essas pesquisas são feitas para instituições financeiras, e o IPEC que vem fazendo para o Banco Genial também. Mas o IPEC era um instituto que estava sendo muito bem visto e, de repente, ele muda a rota. Mas ele muda a rota sendo que os institutos principais não acompanharam essa mudança de rota. Então aqui eu não estou de maneira alguma, eu conheço o Felipe Nunes, é uma pessoa que eu reputo séria, mas realmente a pesquisa Quest, nessas últimas semanas aí, nos últimos, já tem quase um mês aí, cerca de um mês, até um pouco mais, que vem mostrando
totalmente, um cenário totalmente diferente dos institutos líderes de mercado. O que acontece com isso? Essas pesquisas vão ter que ser investigadas, porque se continuar desse jeito, não se vai mais poder confiar em pesquisa no Brasil. Isso provoca uma grande intranquilidade na sociedade e essas pesquisas, elas norteiam muita coisa. Então, você pega, por exemplo, a questão de investimento, de alianças políticas, doações para candidatos, não é? Tudo isso depende de pesquisas de opinião. E quando você tem uma grande quantidade de pesquisas dando resultados malucos, aí a coisa já complica bem mais. Porque você realmente perde o parâmetro, ainda que você confie mais no Datafolha e no IPEC, ainda assim é um cenário preocupante, porque vai ter gente... Apareceu, por exemplo, essa semana uma pesquisa chamada Brasmarket, que é uma pesquisa encomendada por uma entidade ligada a supermercados. Supermercadistas contrataram essa pesquisa Brasmarket, que dá o Bolsonaro vencendo no primeiro turno, vencendo o Lula não de qualquer forma, vencendo o Lula e todos os outros candidatos no primeiro turno, que é um cenário que nenhuma pesquisa dá, há uma clara manipulação ali e não existe nenhum tipo de posicionamento das autoridades. A Justiça Eleitoral não falou muito, tem essa iniciativa do Ministério Público, mas não da Justiça Eleitoral. Não é? O Ministério Público está investigando já indícios, o Instituto Paraná já entrou na mira, tem aquele Instituto GERP, e daqui a pouco nós vamos ter muito mais pesquisas, porque as diferenças são absurdas. A gente pega, por exemplo, vamos pegar a diferença menos absurda, e de um instituto sério, que é a pesquisa Quest. Ela dá 8 pontos de vantagem para o Lula. O Datafolha dá 12 e o IPEC dá 15. E enquanto o Lula vem caindo na pesquisa Quest, nas outras pesquisas o Lula vem subindo. Na pesquisa não vem subindo, né? O Lula estava estabilizado, continua estabilizado, mas a diferença dele para o Bolsonaro vem aumentando na medida que a Quest e todas aquelas outras pesquisas que, como a Quest, são feitas para banco, vão mostrando o Bolsonaro crescendo e se aproximando do Lula, enquanto o IPEC e Datafolha mostram o Bolsonaro estagnado, o Bolsonaro caindo e o Lula mais ou menos parado ali. Ele andou ganhando na pesquisa IPEC e ele andou ganhando um pontinho, ganhou também um ponto na penúltima pesquisa Datafolha. Então, vamos às matérias para mostrar, para ilustrar tudo isso que eu estou falando e a conclusão sobre o que fazer num cenário como esse, porque é um cenário que desafia a própria democracia e desafia o Brasil como nação séria, não é? Então, vamos lá para o noticiário aqui. E eu começo com essa notícia de que o Ministério Público Federal está investigando fraudes em pesquisas autofinanciadas, quase 2/3 das que foram registradas no TSE. Liberada por lei, prática permite que institutos não revelem de onde veio o dinheiro que pagou as sondagens eleitorais. Estatístico recordista em coordenar levantamentos é investigado, mas sua defesa nega irregularidades. Recordista na supervisão de sondagens eleitorais nas 2 últimas eleições, o estatístico Augusto Silva Rocha voltou a ser alvo do Ministério Público Federal em 2022 por suspeita de fraude em pesquisas de intenção de voto. Rocha é investigado por suspeita de manipular levantamento em diferentes campanhas nos últimos anos. Também enfrenta apurações no Conselho Federal de Estatística. Foi o profissional que liderou o maior número de levantamentos financiados. As sondagens autofinanciadas geram desconfiança, tal. O número de pesquisas eleitorais aumentou significativamente em 2022. Ao mesmo tempo, as sondagens viraram alvo de crescentes questionamentos judiciais,
como mostra o jornal Estado de São Paulo. De 1º de janeiro a 30 de agosto, o volume de processo em todo o país saltou 582% com a comparação com o mesmo período de 2018, mostra o levantamento do jornal Estado de São Paulo nos tribunais regionais eleitorais e no TSE. O Instituto Ranking Brasil, sob responsabilidade de Rocha, fez 7 pesquisas sobre a eleição presidencial de 2022. Há outros trabalhos, há outras pesquisas, a pesquisa Paraná já está nessa toada, nessa matéria que está desatualizada, e há vários outros institutos, na verdade 2/3 do instituto, isso aqui é a ponta do iceberg, tá, pessoal? E aí a gente vai contar a história dos últimos dias que são o pano de fundo para essa situação que nós estamos vivendo. No dia 29 de agosto, a pesquisa IPEC para presidente trazia Lula com 44, Bolsonaro com 32. Então, o Lula com uma vantagem de 2 pontos percentuais. Naquela época, o levantamento foi feito com 2.000 entrevistados, presencialmente entre 26 e 28 de agosto. Em seguida, tem a pesquisa Datafolha, que saiu pouco depois, na verdade, 9 dias depois, né? E, na verdade, 10 dias depois sai a pesquisa Datafolha, dando o Lula com 45 e o Bolsonaro 34, então 12 pontos na pesquisa IPEC e 11 na pesquisa Datafolha, feitas num período próximo, mas não idêntico, claro. Depois nós temos a pesquisa IPEC para presidente, feita em relação à de 29/8, essa tem, vamos ver aqui, essa pesquisa foi em 29/8, não é? E essa aqui foi dia 12 do 9. Então tem aí pouco mais de 10 dias de diferença, e nessa pesquisa o Lula cresceu de 44 para 46 e o Bolsonaro caiu para 31. Esse cenário é muito diferente, por exemplo, da pesquisa Paraná, que saiu logo em seguida, que mostra o Lula com 39,6 e o Bolsonaro com 36,5, o que equivale a dizer 3,5 pontos, na verdade 36 para 39 são 3 pontos percentuais, não é? A pesquisa foi feita com 2.000 entrevistas face a face. Vejam que essa pesquisa, ela é pior ainda, porque ela não foi feita por telefone, e foi feita no mesmo período que a pesquisa IPEC. Então, quer dizer, 3 pontos aqui e 15 pontos no IPEC. É uma diferença estatisticamente inaceitável. Não, eu já aprendi isso, eu entrei com representação nas pesquisas da eleição presidencial de 2010, e ali eu consultei estatísticos e aprendi muito, venho aprendendo muito todos esses anos sobre pesquisas, e diferenças assim como essa, 3 pontos de diferença entre Lula e Bolsonaro no instituto e 15 no outro, é absolutamente inviável. Aí sai a pesquisa Quest, depois da pesquisa Paraná. E a pesquisa Quest dá 8 pontos de vantagem para o Lula. Ainda o controlador, o Felipe Nunes, deu uma rápida entrevista para mim por WhatsApp, e ele disse que o Datafolha confirmava o Quest. Bom, agora aconteceu, o Datafolha, na verdade, tinha mostrado uma queda do Lula de 13 pontos para 11 pontos. Então, até aí, sim, havia uma redução, tal, mas a diferença de números era muito grande, mas tudo bem. Só que agora, o que acontece? Esses 8 pontos aqui, não é? O Lula tem 42 e Bolsonaro 34, são 8 pontos percentuais na pesquisa Quest, não é? Publicada no dia 14, não é? Publicada 2 dias atrás. E ela teve o campo de 10 a 13 de setembro. E finalmente chegamos à pesquisa Datafolha, que ouviu
os seus 5.926 pessoas, praticamente no mesmo período, do dia 13 ao dia 15, quer dizer, uma diferença de 2 dias, uma diferença muito pequena de tempo, e sendo que aqui dá 12 pontos de percentuais de diferença entre Lula e Bolsonaro contra 8 da pesquisa Quest. E enquanto a pesquisa Quest mostra o Lula caindo e o Bolsonaro subindo, a pesquisa Datafolha e a pesquisa IPEC mostram o Lula, no mínimo, estacionado e o Bolsonaro caindo, não é? Então já contrariou o Datafolha, como o IPEC, também contrariou a pesquisa Quest. E esse instituto de pesquisa, contratado pelo governo, que é o Instituto Paraná, ele dá empate entre Lula e Bolsonaro, Paraná Pesquisas, né, aqueles 3 pontos percentuais, e está aqui uma grande celeuma por conta disso, porque esse instituto, ele realmente vem dando há muito tempo esses resultados totalmente diferentes, e agora descobre-se que esse instituto tem um contrato com o governo Bolsonaro, e um contrato muito alto, não é? Aqui você tem o dono do Instituto Paraná, Murilo Hidalgo, com o Bolsonaro tomando café da manhã no Alvorada. Então aqui o que é preciso que se entenda é que a situação das pesquisas hoje no país está inviável e causa uma grande intranquilidade na sociedade e afronta a lei. Não é? O principal é que essas pesquisas afrontam a lei, porque pela lei eleitoral é crime eleitoral e dá cadeia e multa falsificar pesquisas. Espera-se que a partir dessa última pesquisa Datafolha, a sociedade seja esclarecida sobre quem está falando a verdade e quem está mentindo. Eu, particularmente, acho que quem está falando a verdade são Datafolha e IPEC, institutos tradicionais e que não têm vínculo com ninguém. O IPEC e o Datafolha não têm vínculo nem com Lula, nem com Bolsonaro, nem com ninguém. Então, aí é uma pesquisa que a gente consegue confiar um pouco mais. Então, minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer muito a atenção de todos e deixar meu melhor abraço para todo mundo.